No vídeo de hoje eu trago o pior erro que o investidor de fundo imobiliário normalmente comete durante a sua jornada de investidor. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreva no canal para sempre estar ligadinho em toda novidade que eu trago aqui e compartilhe com aquela pessoa que você gosta e quer que ela também tenha acesso a esse tipo de informação. Qual é esse erro que todo investidor comete quando o assunto é investimento? A pessoa fala o seguinte: eu vou investir o meu dinheiro numa aplicação em que vai trazer a maior rentabilidade. Então, todo mundo quer investir buscando uma maior rentabilidade. E sempre que a gente fala em investimentos, é importante analisar 3 pontos importantíssimos, que é a rentabilidade, o risco e a liquidez do seu patrimônio. E é importante você saber que você nunca vai conseguir juntar esses 3 pontos, a rentabilidade, risco e a liquidez. Você nunca vai conseguir o máximo de rentabilidade, sem risco e com o seu dinheiro disponível e com alta liquidez. Sempre você vai ter que abrir mão de um desses fatores. E aí, como todo mundo que começa a investir busca sempre a rentabilidade, como que é feita as escolhas? Todo mundo vai lá, escolhe o ativo que vai investir e faz uma análise super criteriosa, minuciosa, antes de investir. E como que é feita essa super análise que a maior parte das pessoas fazem? Eles pegam um determinado fundo imobiliário, ações ou fundos de renda fixa, olha para o passado, vê quanto que esse investimento rendeu nos últimos 12 meses e eles replicam essa rentabilidade dos últimos 12 meses passado para os 12 meses futuros, esperando que essa rentabilidade vá se manter daqui para frente. E ignoram completamente qualquer fator de risco, outras análises, outros fatores que precisam de fato serem analisados em detalhes. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, é importante vocês entenderem o risco de olhar apenas para o passado e depois esperar essa rentabilidade se manter da mesma forma no futuro é você, por exemplo, escolher uma ação de uma determinada empresa. Vamos pegar aqui a Petrobras, por exemplo, olha para o passado e vê que ela se valorizou e que foi uma das ações que mais pagaram dividendos no ano de 2022. E aí você espelha isso. Só que aí você esquece de olhar outros fatores, por exemplo, a mudança de governo. E aí como que uma simples alteração de governo pode interferir na divisão de valorização da Petrobras? A gente sabe que o governo do PT tem o costume de usar a Petrobras para controlar a inflação, abaixar o preço do combustível, como foi o caso que aconteceu recentemente, que o governo federal tirou a política de paridade de preço com o mercado internacional e isso fez com que os preços dos combustíveis caíssem e, consequentemente, o lucro da Petrobras também caiu. Outro fator importante também foi o fato do governo ter dito que a Petrobras precisa pegar esses lucros e reinvestir dentro do Brasil e não sair distribuindo lucro para os investidores. Então veja que uma simples fala do governo federal tem o poder de derrubar as ações, desvalorizar. E quanto mais pessoas vendem uma determinada ação de uma empresa, menor é o custo e mais desvalorizada ela vai ficar. O que eu estou querendo dizer aqui em tomar cuidado para não olhar para o passado, ver a rentabilidade e espelhar essa rentabilidade no futuro é que as coisas mudam. O que a maior parte das pessoas fazem? Escolhe uma determinada ação, olha para o passado, essa ação rendeu 50%, então logo nos próximos 12 meses ela vai render mais 50%. Ou o fundo imobiliário X, o fundo imobiliário Y rendeu 25%, 30% nos últimos 12 meses. Então eu vou comprar esse fundo imobiliário porque ele vai render também nos próximos 12 meses mais 25%, mais 30%. E é aí que a maior parte das pessoas se enganam, porque além dele não render os 25%, 30% ou 50%, corre-se o risco dele desvalorizar. E na verdade isso é a maior furada, porque os fatos, os cenários são completamente diferentes e podem mudar muito durante os próximos 12 meses. Mas agora eu vou falar o principal erro de quem investe em fundos imobiliários. Elas pegam 2 indicadores e fazem uma análise super completa para decidir se investe ou não. O que elas fazem? Pega o preço sobre valor patrimonial. E o que é o preço? O preço é o valor negociado no home break. Home break é a plataforma da corretora ou do seu banco onde você pode comprar ações ou fundos imobiliários. Então, preço é o valor de cada fundo que está lá no sistema. E o valor patrimonial é o valor justo cobrado por cada cota. Para quem está meio que perdido, não sabe o que é cota, home break, eu já gravei um vídeo mais iniciante, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no card aqui em cima, só clicar, vai lá, confere e lá vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre fundos imobiliários, porque nesse vídeo o conteúdo é um pouco mais técnico. Então, recapitulando, preço é o valor negociado lá na plataforma, valor patrimonial é o valor justo cobrado por aquele ativo e os fundos imobiliários são divididos em pequenas partes e cada uma dessas partezinhas são chamadas de cota. E quando você investe em fundos imobiliários, você compra
um pedacinho, ou seja, você compra uma cota. Então, se você investe em fundo imobiliário de shopping e esse fundo é dono de, por exemplo, um shopping super grande da sua cidade, você está comprando um pedacinho daquele shopping. É como se fosse isso. Agora, sobre o valor patrimonial, que é o valor justo que realmente vale, o administrador desse fundo vai lá, analisa tudo que tem dentro desse fundo, vê quanto que realmente vale, qual que é o valor de mercado desses fundos imobiliários e é dessa forma que determina. Por exemplo, então quando você pega o preço, negociar lá no home break de um fundo imobiliário e divide pelo valor patrimonial dele, isso pode indicar uma coisa, que o fundo imobiliário ele pode estar sendo vendido acima ou abaixo do preço. Então, quando ele está abaixo de 1, a gente costuma dizer que o fundo está descontado ou está barato. E quando ele está acima de 1, ele está mais caro. Mas essa regra não necessariamente é uma regra que você tenha que seguir ao pé da letra. Ah, o fundo imobiliário está acima de 1, eu não vou comprar porque está caro. Na verdade, tem fundos imobiliários que dificilmente você vai conseguir encontrar abaixo de 1. São fundos imobiliários que pagam dividendos muito bem, que têm ótimos inquilinos e de baixo risco. Quando a qualidade desse fundo imobiliário é muito boa, você provavelmente vai ter que aceitar pagar um valor patrimonial acima de 1. Quando você pega um fundo imobiliário muito descontado, valendo 60%, 70%, não necessariamente esteja barato. Se você olhar só para esse ponto, você pode comprar fundo imobiliário super barato, mas que vai ficar ainda mais barato. Então, quando você analisa um determinado fundo imobiliário que está com o seu P sobre VP acima de 1 e muitas pessoas compram, é porque eles aceitam pagar um pouquinho a mais. Então, eles pegam tudo que está dentro de um determinado fundo, olha e aí eles conseguem enxergar que tem um bom potencial de valorização e por isso aceitam pagar um pouco acima do valor patrimonial. E o contrário também é verdade. Quando você pega um fundo descontado valendo 0,9 do P sobre VP, quer dizer que ele está com 10% de desconto. Pô, é a mesma coisa de você ir na loja lá, numa concessionária e comprar um carro de 100 mil reais por 90 mil reais. Parece que é um ótimo negócio. E aí muitas pessoas pensam, não posso perder essa oportunidade. Porém, em fundos imobiliários, essa desvalorização de 10% ou até mais pode indicar uma expectativa de que os ativos que estão dentro desse fundo podem continuar se desvalorizando ainda mais. Em resumo, então, não necessariamente que um P sobre VP acima de 1, o fundo imobiliário esteja caro ou um P sobre VP abaixo de 1 esteja barato. Por isso é importante dar uma olhada um pouco mais detalhada dentro de cada fundo imobiliário. Vocês se lembram que no começo do vídeo eu falei que a maior parte das pessoas erram por olhar somente dois indicadores, que é o P sobre VP. Agora eu vou falar dos rendimentos, que é o Dividend Yield. E aí vocês me perguntam, mas Joaquim, o que é esse Dividend Yield? Nada mais é do que a taxa de retorno. Esse indicador ele me mostra qual que é o valor que eu recebo em cima de cada fundo imobiliário, cada cota de fundo imobiliário que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho uma cota de fundo imobiliário que eu comprei por 100 reais e ela me paga R$1, qual é a minha taxa de dividendo ou o Dividend Yield? 1%, certo? Então, o que a maior parte das pessoas buscam ao comprar, ao investir em fundos imobiliários? Normalmente as pessoas buscam rentabilidade, só que você não consegue ter uma alta rentabilidade com um risco baixo. Se você tem uma alta rentabilidade, você vai ter um alto risco também. Então, quando focamos em um dividendo mais alto, esse retorno normalmente é acompanhado de um risco maior. Porque se uma empresa aceita pagar um aluguel muito mais alto, quer dizer que ela não tem tanto crédito assim no mercado e qualquer crise que apareça, essas empresas são as primeiras a quebrar e dar problemas para o fundo imobiliário. E para fechar o vídeo, eu vou dar 5 passos para vocês analisar com maior profundidade e diminuir esse risco de tomar prejuízo e entrar no fundo imobiliário para acabar perdendo dinheiro. Primeiro ponto é quem são os inquilinos. Para entrar em um fundo imobiliário, você precisa saber quem que está alocando esses imóveis. Por exemplo, se você vai comprar cotas de fundo imobiliário que tem maior parte como inquilino, lojas americanas, por exemplo, você sabe que está entrando em um fundo que tem um grande risco, inclusive já afetou negativamente alguns fundos no passado. Compra um fundo em que tem como inquilino a Amazon, o Mercado Livre, por exemplo, são empresas muito sólidas e que dificilmente vai trazer problema deixar de pagar ou atrasar o aluguel. O segundo ponto é em quantos imóveis esse fundo investe. Quanto maior a variedade, a quantidade de imóveis, maior vai estar diluído o risco de um inquilino sair, encerrar o contrato ou alguém atrasar o aluguel e não vai afetar tanto os seus rendimentos. O terceiro ponto é um dos mais importantes para você olhar aonde estão os imóveis que esse fundo imobiliário investe. Por exemplo, se você vai comprar um fundo imobiliário de um shopping que é muito famoso, sempre está cheio, quer dizer que é um fundo imobiliário bom. Por outro lado, tem
fundos imobiliários que investem em alguns shoppings que não tem tanto movimento. Quer dizer que tem um risco maior. Outro ponto que não pode ficar de fora de jeito nenhum da sua análise é a vacância. A vacância nada mais é do que qual é o número de imóveis que estão vagos diante de todos os empreendimentos de um determinado fundo. Eu vou investir em um fundo que tem 10 imóveis. Desses 10, um está vago. Agora, se dos 10, 4, 5 estão vagos, a vacância é muito grande. Quanto maior a vacância, menor vai ser o seu rendimento. Então veja que você, analisando alguns pontos básicos, você vai conseguir evitar grandes problemas de prejuízo lá na frente. Então esse foi o conteúdo de hoje. Deixa aí embaixo nos comentários se você quer um vídeo falando sobre análise, como que faz essa análise na prática que eu trago para vocês também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!